Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Vamos falar todos juntos? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém, irmãos? Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. A partir de hoje, nós vamos estar falando um pouco sobre missões. Conferência de missões está chegando, já é sexta-feira. Então, a partir de hoje, nós vamos começar a falar sobre missões e, com certeza, durante o mês de outubro, você vai ouvir falar muito sobre missões. Agora, a pergunta que precisamos fazer, Sávio, é: o que é missões? A gente precisa ter uma clara definição do que é missões em nossos corações. De acordo com o site significados.com.br, missão é um encargo, uma incumbência, um propósito, é uma função específica que se confere a alguém para fazer algo. É um compromisso, um dever, uma obrigação a executar. Quando nós falamos de missões, irmãos, nós estamos falando sobre a grande comissão, a ordenança que o Senhor Jesus Cristo deu à sua igreja de pregar o Evangelho, de levar o Evangelho de Jesus aos quatro cantos da terra. Nós podemos ver esta ordem expressada em Mateus 28, 19 e 20, Marcos 16, 15, Atos 1, 8, Romanos 10, 13 a 15. Aonde Jesus Cristo deixa muito clara a nossa responsabilidade de ir por todo o mundo pregar o Evangelho. Em Romanos, Paulo ele vai dizer que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Portanto, o Evangelho deve ser pregado a todas as pessoas. Todas as pessoas precisam ouvir o Evangelho. E os instrumentos que Deus decidiu usar para levar o seu Evangelho às pessoas que ainda não conhecem Jesus, foi justamente cada salvo em Cristo. Deus escolheu usar a mim, Deus escolheu usar a você, a cada um de nós, nesta grande missão, irmão Douglas, de levar o Evangelho a cada pessoa, para que, ouvindo o Evangelho, as pessoas possam ter a oportunidade de crer de todo o coração em Jesus e, arrependidos, confessarem Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Lá em Romanos, capítulo 10, versículos 13 a 15, diz assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão em quem não creram? Como crerão naquele em quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Ele está falando, olha, a igreja precisa enviar missionários para que eles possam pregar. E pregando, as pessoas terão a oportunidade de ouvir do Evangelho. Ouvindo o Evangelho, as pessoas poderão crer em Jesus. E crendo em Jesus, elas invocarão o nome de Jesus para a sua salvação. Então, irmãos, nós vemos uma grande importância de fazermos missões. Mas, ao mesmo tempo que nós vemos essa responsabilidade, essa clara responsabilidade de nós irmos por todos os cantos, todas as comunidades, a cada região, a cada estado, a cada nação, pregar o Evangelho para todas as pessoas, Deus também nos deu uma outra responsabilidade, um outro mandamento, que nós encontramos em Mateus 22, 37 a 39. Qual é esse mandamento? Amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. Então, nós precisamos amar as pessoas, amar a Deus acima de tudo, mas também precisamos amar almas, amar pessoas. Cada salvo em Cristo precisa individualmente e coletivamente, como igreja, cumprir essas duas ordenanças do Senhor Jesus Cristo, se é que você, de fato, tem Jesus como seu Senhor e Mestre. Então, se você se considera um servo de Jesus, se você tem Jesus como seu Senhor e Mestre, você precisa, então, cumprir essas duas ordens, de pregar o Evangelho a toda criatura
e de amar as pessoas. O título da mensagem é Missões, um ato de amor. Missões, um ato de amor. E nesta noite eu quero mostrar para os irmãos que fazer missões é também cumprir a ordem do Senhor de amar as pessoas, de amar o nosso próximo como a nós mesmos. Fazer missões, sábio, é uma maneira de demonstrar amor pelas almas, pelas pessoas. E eu quero demonstrar isso. Mas antes de nós entrarmos na mensagem, existem 3 maneiras que nós podemos fazer missões. 3 maneiras. A primeira maneira de fazer missões é indo ao campo. Nós temos, por exemplo, na Bíblia, a perseguição que foi levantada pelos religiosos judeus, que começaram a perseguir os cristãos. Isso lá no 1º século. Ali por volta entre a década de 40 a década de 60 aproximadamente, do 1º século. Então, os judeus começaram a perseguir os cristãos, e por causa dessa perseguição, a igreja de Jerusalém foi espalhada pelo mundo. E esses cristãos, irmão Camila, aonde eles iam pregando o evangelho. Almas iam sendo salvas, almas eram transformadas pela fé em Jesus, porque essas pessoas por onde iam, pregavam. Lá em Atos capítulo 13, nós temos a primeira vez que Deus vai separar 2 homens para serem os primeiros missionários. Eles estão trabalhando na igreja de Antioquia, Paulo e Barnabé, estão trabalhando na igreja de Antioquia, e então Deus fala para a igreja, olha, separai, apartar-me para mim, Paulo e Barnabé, para a obra que eu os tenho chamado, que era a obra de missões, missionários, de ir pelo mundo, pregando o evangelho, ganhando almas e estabelecendo igrejas. Então nós temos essa grande incumbência de ir. Então a primeira maneira de fazer missões é indo. A segunda é orando pelos missionários. O ministério de oração, Beto, orar pelos missionários, é um ministério que a igreja tem que ter. Cada crente em Cristo precisa interceder pelos missionários. Porque é como se eles estivessem no campo de batalha, na linha de frente do campo de batalha, lutando contra as hostes espirituais da maldade para resgatar almas do império das trevas, como cantamos hoje à noite. Então, irmãos, eu fiz questão de fazer um quadro grande de missionários, para que você possa olhar e lembrar desses missionários e orar pela vida deles. Amém, irmãos? Esses missionários são nossos heróis. São heróis que estão lá pregando, sacrificando suas vidas pelo evangelho para ganhar almas. Então nós precisamos orar por eles. Muitas vezes eles choram à noite escondido, só eles e Deus, pedindo para o Senhor força, pedindo para o Senhor capacitação, provisão de recursos, seja financeiros, seja emocionais, seja humanos, para que possam realizar a obra de Deus com esmero, com dedicação. Então, irmãos, nós precisamos orar pelos missionários. E terceiro, contribuindo para missões. A gente sabe que tudo na vida, a gente tem que pagar. A gente paga para nascer, paga para viver e paga para morrer. E vamos dizer, paga caro para morrer, né, gente? Não é barato. Tudo tem despesa. Nós usamos já de exemplo aqui, nós temos salão, nós temos várias despesas aqui. Acabamos de comprar ventiladores. A gente tem despesa, e isso tudo depende de quê? De recursos. Nós temos o pastor Aguinaldo na Venezuela, que nós estamos mandando recursos para suprir suas necessidades da sua família. O pastor Christian Xing também, estamos enviando recursos para eles. O irmão Márcio, lá de Franca, mandando recursos para eles. Mas nós também, irmãos, temos pastores e missionários que estão precisando de recursos para a obra, como, por exemplo, o pastor Christian Xing está orando para Deus suprir recursos para comprar terreno. O pastor Leonilson e o pastor Marcos, o pastor Leonilson aqui, que esteve conosco domingo, e o pastor Marcos lá esqueci a região que ele está.
no Serindó paraibano, eles estão construindo, então eles precisam de recursos para a construção. E quem Deus vai usar para suprir as necessidades da sua obra? São os crentes, são salvos em Cristo, é a igreja. Então nós precisamos também contribuir para a obra missionária. Então, irmãos, há 3 maneiras de nós realizarmos missões. E quando nós fazemos missões, nós estamos agindo, estamos obedecendo tanto à grande comissão que Jesus nos deu de ir por todo mundo pregar o Evangelho, como também estamos demonstrando amor pelas almas. E hoje à noite, irmãos, quero mostrar em João 3,16 que fazer missões é um ato de amor. Em primeiro lugar, vemos a maior e mais bela declaração bíblica na relação entre Deus e a humanidade. Qual é essa declaração? Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Irmãos, que declaração maravilhosa, saber que o Deus de Israel, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, este Deus maravilhoso, Ele antes da criação, antes de tudo, Ele decidiu amar o mundo. Mas mundo aqui, irmãos, como nós já sabemos, é as almas. Deus escolheu amar pessoas, indivíduos, Deus escolheu me amar, Deus escolheu amar você, a cada um de nós, a cada ser humano da face dessa terra. Deus amou aqueles que já viveram, Deus amou aqueles que estão vivos, e Deus amou aqueles que ainda vão nascer. Deus amou antes da criação, na eternidade passada, antes de não existir nada ainda, não existir matéria, não existir tempo nem espaço, Deus na eternidade passada escolheu nos amar. E o amor de Deus, irmãos, é um amor precioso, é um amor incondicional e um amor imensurável. A Bíblia diz que nos amou de tal maneira. Não se pode medir, irmã Angelina, irmã Hilda, o amor de Deus para conosco. Porque assim como Deus ele é infinito, o amor dele para conosco também é infinito. Amém, irmãos? E Deus amou tanto aquelas pessoas que ele sabia que ia ser salva, como ele amou também aqueles que não vão ser salvos. Porque ele amou e decidiu morrer por todos. Amém, não, irmãos? Deus, ele amou as pessoas. E porque ele amou, irmãos, nós também precisamos amar pessoas. Nós precisamos amar pessoas. Nós estamos vivendo em dias que há uma inversão de valores e as pessoas estão amando mais coisas do que amando pessoas. Mas nós, salvos em Cristo, irmãos, nós não podemos ir com a maioria. Primeiro, porque você é salvo, e o salvo é aquele que entra pela porta estreita. Amém, irmãos? Lembra do texto bíblico? Que larga e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, mas estreito é o caminho que conduz à vida eterna? Então, você já é a minoria por isso. Mas, irmãos, quando se trata de amar, nós precisamos, irmãos, amar como Deus amou. Um amor incondicional e um amor imensurável por almas perdidas, independentemente de quem seja. Você precisa amar aquela pessoa que é fácil de ser amada, mas você também precisa amar aquelas pessoas que não merecem ser amadas. Eu olhando para isso, eu estava refletindo a respeito disso essa semana. Tem um conflito lá do Hamas com Israel. Quando nós olhamos para esse conflito, olha, dá ódio de ver como o Hamas ele age, de um modo completamente covarde. Enquanto Israel, os soldados israelitas estão protegendo suas famílias, o Hamas estão invadindo casas, invadindo famílias, matando e torturando crianças, mulheres e idosos. São covardes, merecem execução. Mas, irmãos, Jesus Cristo morreu por eles também. Amém, não, irmãos? Então, a gente precisa entender, precisamos, de alguma maneira, conciliar a justiça com o amor de Deus. Amém, não, irmão? Precisamos deixar Deus julgá-los. Amém, irmãos? Mas nós também precisamos amar.
olhando para a política, né, nós temos aí, né, uma grande divisão da política entre direita e esquerda. Né? E quando nós olhamos para alguns políticos, quando nós olhamos para alguns juízes, irmãos, dá ódio de ver a postura com que eles estão agindo. Mas Jesus amou eles também. Eles precisam ouvir do Evangelho, eles precisam ser salvos. Precisamos orar pelos ministros do Supremo Tribunal Federal, pela salvação deles, amém, né, irmãos? Alexandre de Moraes precisa aceitar Jesus, amém, né, irmãos? Precisamos pregar, precisamos orar pela salvação destes, porque Jesus morreu por eles também. Precisamos aprender a ter compaixão. Lá no livro de Jonas, irmãos, Jesus, o Senhor Deus, no livro de Jonas, do começo ao fim, nos 4 capítulos que tem o livro de Jonas, Deus está mostrando para Jonas, para o seu profeta, que ele precisava aprender a ter compaixão. E nós, como servos de Cristo, precisamos ter compaixão pelas almas perdidas. Amém, irmãos? Então, porque Deus amou. Em segundo lugar, porque Deus amou, Ele enviou o seu Filho ao mundo, o seu Filho unigênito ao mundo. Irmãos, Deus, Ele provou o seu amor, dando o seu Filho Jesus para vir a este mundo. A palavra dar, aqui neste texto, está no sentido de entregar, no sentido de oferecer, de apresentar. Assim como os judeus, lá no Antigo Testamento, faziam lá no templo quando ofereciam um cordeirinho para ser sacrificado. Foi exatamente isso que Deus fez. Deus deu Jesus a nós para que Ele pudesse ser sacrificado em nosso lugar. Mas, num certo sentido, irmãos, dar, aqui no texto, também está no sentido de enviar. Porque para oferecer Jesus para morrer em nosso lugar, Jesus teve que ser enviado ao mundo. Ele teve que ser enviado a este mundo para morrer em nosso lugar. Irmãos, lá em Mateus 13:38, na parábola da semeadura, quando Jesus ele vai falar sobre o campo, né, o campo, a semente e assim por diante, ele vai falar que o campo simboliza o mundo. E literalmente, irmãos, o campo missionário, quando nós usamos essa expressão da agricultura, o campo, nós precisamos entender que o nosso campo não é apenas Cássia. O nosso campo não é apenas a região aqui, Capitinga, Passos, Itaú, né, as cidades aqui da região, Pratápolis, não. O nosso campo, irmãos, vai muito além disso, porque o campo é o mundo. Portanto, nós precisamos levar o Evangelho a todas as pessoas do mundo. E uma maneira de nós fazermos isso é sustentarmos missões. Amém, irmãos? É contribuirmos para a obra missionária. Então, irmãos, podemos ver que Deus amou, e porque Ele amou, Ele enviou o seu Filho ao mundo. E assim, irmãos, nós precisamos entender que quando nós enviamos missionários, quando nós apoiamos missionários lá no campo, Beto, nós estamos demonstrando amor de Deus para com as almas e para com os missionários. Amém, irmãos? Então, isso é fundamental. Em terceiro e último lugar, nós já estamos indo para a conclusão. Jesus ele foi enviado ao mundo com uma missão. E qual é essa missão? Qual é a missão de Jesus? Nós encontramos essa missão em Lucas 19:10. Abra sua Bíblia lá, para fazermos essa leitura rapidinho, para você ver a missão de Jesus. Diz assim o texto: porque o Filho do Homem veio o que, irmãos? Buscar e salvar o que se havia perdido. Essa era a missão de Jesus. Buscar e salvar o que se havia perdido. Esta é a missão de Jesus. E essa missão de Jesus envolvia sacrifício, irmãos. Envolvia Jesus Cristo ter que morrer. Para salvar a humanidade, Jesus Cristo tinha que derramar o seu sangue imaculado.
Em Hebreus 9:22 diz, e quase todas as coisas segundo a lei se purificam com sangue. Sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados, não há perdão de pecados. O sacrifício de Cristo, irmãos, era necessário, porque o sacrifício dele foi um sacrifício propiciatório, ou seja, para cobrir pecados. Foi um sacrifício expiatório para aplacar a ira, a justiça de Deus, e remidor para nos libertar da condenação. Então, irmãos, o sacrifício de Jesus era necessário. Jesus Cristo morreu naquela cruz porque Ele escolheu amar os pecadores como eu e você. Então, a cruz de Cristo é a maior manifestação do amor de Deus. É a maior prova de amor que existe, foi o que Jesus Cristo fez. E assim como Jesus, irmãos, missões envolve sacrifício. Envolve sacrifício daqueles que vão. Irmãos, quando os missionários eles levantam para ir para o campo, eles precisam deixar sua casa, eles precisam deixar sua família, precisam deixar a sua cidade, muitas vezes o seu estado e muitas vezes o seu país, para ir obedecer ao ID do Senhor. Eu conheço missionários, irmãos, que se sacrificaram indo para lugares com muitas limitações, como, por exemplo, tribos indígenas e países ou comunidades em extrema pobreza. Quando eu penso nisso, eu lembro do pastor Isaías Divino. Ele está em Vilhena, Rondônia, trabalhando na implantação da Igreja Batista Independente de Vilhena. E o pastor, antes de ir para Vilhena, porque ele teve que mudar os planos devido à dificuldade de entrar dentro das tribos para pregar o Evangelho. A FUNAI estava impedindo de todos os jeitos, então ele precisou mudar a estratégia. Então ele teve que começar uma igreja lá em Rondônia, para que através dessa igreja, em volta de Vilhena, existe mais de 60, se eu não me engano. Eu posso estar equivocado aqui quanto ao número, eu creio que será até mais do que isso, tá? Mas em torno de 60 etnias indígenas, tribos indígenas, povos indígenas. E o desejo dele é, por meio daquela igreja, alcançar essas nações indígenas. Esse é o plano dele. Porque o chamado do pastor Isaías foi justamente para trabalhar com as nações indígenas. Trabalhar com os povos indígenas. E eu me lembro que antes dele ir para Vilhena, ele morou um tempo no meio do mato, irmãos, para trabalhar com índios, para tentar alcançar povos indígenas. Morou em uma casa feita de madeira, de uma cabaninha feita de madeira, sem energia elétrica, portanto, sem geladeira, sem TV, sem celular. Tudo isso por amor a almas, para obedecer o ID do Senhor, para alcançar povos não alcançados. Envolve sacrifício da parte daqueles que vão. Por isso, irmãos, eu olho para esses missionários como meus heróis. Esses são os verdadeiros heróis, porque eles estão dizendo não para si mesmo, não para os seus prazeres, não para as suas paixões, mas estão dizendo sim para a obra de Deus. Senhor, usa-me a mim, envia-me a mim. E eles estão indo, obedecendo. E por causa de missões, nós estamos sendo alcançados, amém, irmãos? Nós fomos alcançados e igrejas estão sendo implantadas. Então nós precisamos olhar para missões, para os missionários, irmãos, com os olhos realmente de gratidão por esses homens. Né? Eu me lembro que a dona Raquel, o sonho dela lá no meio do mato era ter uma geladeira, para tentar diminuir a dificuldade. E eu lembro que ela chegou a ganhar uma geladeira a bateria, sabe? Para tentar amenizar um pouco a dificuldade das coisas lá. Então, irmãos, esses missionários são nossos heróis. Nós temos a história daqueles 5 missionários que foram lá no Peru para tentar alcançar a tribo Waorani. Eu não sei se é assim que pronuncia. E esses missionários, eles sobrevoaram essa tribo e eles pousaram sobre o rio ali, próximo a essa tribo, e eles tentaram ali o primeiro contato com essa tribo, eles conseguiram conversar, conseguiram se aproximar dessa tribo, mas infelizmente esses 5 missionários
Jim Elliot, Edward McCulley, não sei se é assim que pronuncia, Roger Youderian, Peter Fleming e o piloto Nate Sant foram mortos por guerreiros dessa tribo. Perderam suas vidas porque amavam a obra de Deus, amavam almas. Mas você pensa que o que eles fizeram foi em vão? Não foi não, irmãos. Depois que esses homens morreram, as mulheres, a esposa de Jim Elliot e a esposa de Nate Sant, elas conseguiram entrar na tribo. E elas ganharam muitas almas para o Senhor Jesus Cristo lá naquela tribo. Inclusive, homens daquela tribo se tornaram pastores. E o filho de Jim Elliot, se eu não me engano, é o filho dele, tá? Pode ser até o filho de Nate Sant, mas quase certeza que é o filho de Jim Elliot. Ele se converteu. E sabe quem que ele pediu para batizar ele? Ele pediu para ser batizado lá no rio que o seu pai morreu, e pelo pastor, um dos pastores daquela tribo, que foi um dos assassinos do seu pai, ou melhor, um ex-assassino, porque agora ele servia ao Deus dos deuses. Amém, irmãos? Então é uma história muito trágica, mas é muito bonita, porque nós vemos o poder da cruz superando todas e qualquer barreiras que poderiam apresentar. A barreira da cultura, o evangelho sobrepôs a amargura que poderia ter naquele filho que perdeu o seu pai, mas quando ele foi salvo, ele entendeu, não, eles eram ímpios, eles não conheciam, eles agora conhecem a verdade. E então ele pediu para aquele pastor, que era um dos assassinos do seu pai, para batizá-lo ali no rio. Isso é uma história de amor, amém, irmãos? Isso é o verdadeiro amor cristão. Então, irmãos, nós podemos ver que os missionários, eles se sacrificam. Também, missões é um sacrifício por parte daqueles que ficam orando, calejando seus joelhos em oração, mas também sacrificando sua Coca-Cola do final de semana, o seu lanche do final de semana, para que possa enviar recursos para missões, para suprir os recursos desses missionários que estão lá no campo pregando do amor de Deus. Também, irmãos, sacrifício da nossa parte, sacrificando o nosso tempo, a nossa vida por amor a almas, evangelizando e discipulando almas aqui em nossa Jerusalém, aonde nós estamos. Amém, irmãos? Então, missões envolve sacrifício. E quando nós falamos de amor, amor envolve sacrifício. Sacrifício do nosso eu. Isso é amor, irmãos. Então, que Deus nos ajude, irmãos, a amar fazendo missões. Deus, Ele amou almas, e porque Ele amou, Ele enviou Jesus Cristo ao mundo com a missão de buscar e salvar almas. Quer um exemplo maior do que este de fazer missões, irmãos? Jesus, com certeza, é o maior de todos os missionários. Amém, irmãos? Ele é o exemplo para nós hoje. E como igreja, como discípulos e servos de Cristo, também precisamos amar almas. E a maneira que Deus estabeleceu para provarmos que amamos almas é enviando missionários ao campo. Que cada um de nós possamos amar almas e demonstrar este amor através de missões. Porque missões, irmãos, é um ato de amor.